E do fundo do inferno subia o amor. Então, de relance, pensou na sua mãezinha. Seus pais não estavam tão mortos. Pelo menos não tão mortos assim. O que é que eu pensei agora? De novo, aquele homem tinha pensado rápido demais em relação à sua própria lentidão. Viu que, como Deus, tinha que usar a obscuridade. E por isso não acompanhou o caminho e conexões de seus pensamentos. A verdade é que Martim tinha caído em pura tagarelice. Quantos minutos tinham se passado? Se tinha passado a espécie de minutos em que o pensamento é o tempo e uma pessoa era fatalmente perfeita, já que tinha chegado ao ponto de viver. Reencontrou o mundo velho, onde ele era alguma coisa. Nós que precisamos ser alguma coisa que os outros vejam, senão os próprios outros correrão o risco de não serem mais eles mesmos. A interrupção inesperada da vitrola que Lídia ligou atrapalhou todos por um momento, que ficaram se olhando, procurando no fato da interrupção a sua particular importância. Até aquele momento, um ou outro dos presentes dirigia a situação, mas agora esta parecia se fazer sozinha. Os acontecimentos se tinham tomado ao seu próprio cargo. É que todos tinham, por um instante, se perdido daquilo que eles simbolizavam. As coisas se desmancham facilmente e muitas vezes resultam em cada um voltar para sua casa e, enfim, acordado de uma miragem, recomeçar a fazer o que realmente importa. E o que é que realmente importa? Não sei, talvez sentir esse modo como as coisas mais reais que mais queremos, de repente, parecem um sonho. Ele se dava conta de que estava fingindo a verdade como modo de atingi-la. Como não havia modo de escapar à verdade, se podia usar a mentira sem escrúpulos. Pois que temos um corpo e uma alma e um querer e os nossos filhos. E, no entanto, o que verdadeiramente somos é aquilo que o impossível cria em nós. E, quem sabe, a sua seria a história de uma impossibilidade que foi tocada. Seus olhos se entrefecharam em devaneio, como um velho que, relembrando o passado, parece transpô-lo em esperança para o futuro. Terminaria o livro se divinizando, o que era a parte mais generosa de sua natureza, essa tendência ao grandioso. Tudo o que a gente tenta mesmo é preparar um final perfeito, no que, é verdade, há o perigo de se começar a falar alto. Oh, Deus! Deus! Ele estava exausto, agora sério, exausto. Olhou de mãos caídas. Estava brincando até agora. O que é que eu quero? Ele não sabe o que quer. Ele não sabia. As plantas tranquilas o chamavam. Não ser. Esta era a vasta noite de um homem. Para encontrar um refúgio, teria que ser ele mesmo. Aquele ele mesmo, que nada tem a ver com ninguém. Eu te aceito, lugar de horror, onde os anjos têm espaços para, na noite, bater asas de beleza. Mas havia dentro de uma pessoa um lugar que era pura luz. Era um lugar onde, fora de brincadeira, onde, sem a menor pretensão, se é. Onde, modéstia à parte, se é. E também não vamos fazer do fato de ser um complicador, pois ele é simplesmente, por direito de nascença, temos o direito de ser o que somos. E temos por nascença essa capacidade de nos sentarmos calados de noite à porta de casa, do que nascem algumas ideias. E então a porta de casa se torna pequena e não bastam sentimentos. Falta nascer alguma coisa a mais. Falta partir de madrugada para trazer de volta alguma coisa. E Martim compreendeu por que seu pai, já no fim da vida, dizia teimoso, inexplicável, sempre conseguia o que quis. Sim, de algum modo, sempre se conseguia. Conseguia a experiência, que é essa coisa para a qual a gente nasce. Mas que experiência? A experiência de experimentar essa coisa que nós somos. É verdade que a maior parte do modo de experimentar vem com dor. Mas também é verdade que esse é o modo inescapável
culpável de se atingir o único ponto máximo, pois tudo tem um único ponto máximo e cada coisa tem uma vez, e depois nos preparamos para a outra vez, que será a primeira vez. E se tudo isso é confuso, nisso tudo somos inteiramente amparados pelo que somos. E muitas vezes nossa liberdade é tão intensa que desviamos o rosto. Com algum espanto, Martim compreendeu que não havia procurado a liberdade, havia procurado se libertar dela. E para quê? Apenas para ir sem empecilhos ao encontro do fatal. Ele queria estar livre para ir ao encontro do que existia e que, nem por existir, era mais alcançável. Era tão inatingível como criar. No entanto, por mais liberdade que tivesse, ele só poderia criar o que já existia. Criou ao que já existia algo a mais. A imaterial adição de si mesmo. E, francamente, não havia necessidade de ser pessoal. Se não fosse essa teimosia, a pessoa descobriria que já existem fórmulas perfeitas para tudo o que se queira dizer. Tudo o que se quisesse que um dia viesse a existir, na verdade já existia. A própria palavra era anterior ao homem. A questão está em saber profundamente como imitar. Pois, quando a imitação é original, ela é a nossa experiência. Martim passou a entender por que as pessoas imitavam. E então a misericórdia pela qual ele esperava a vida inteira quebrou seu peito em peso e em impotência. O coração de Jesus exposto. Os olhos do homem se tornaram vidrados. Os traços que formavam seu corpo se congestionaram numa coisa só. Há coisas que se vê, embora sejam coisas que não possam serem pensadas nem ditas, mas que, no entanto, se sabe, e é coisa que acontece. E o cavalo no meio do caminho parece ter tido um pensamento. Os ramos da árvore se balançam. No entanto, não houve uma só palavra, e um dia se há de descobrir o que nós somos. Martim, de joelho, pediu perdão à Vitória. Ela disse: "Mas o que é que o senhor está fazendo?" Mas a mulher de repente segurou num movimento incoercível o ventre com as mãos. Lá onde dói uma mulher. O futuro era um parto difícil. Assim já tinha sido esculpidas imagens de mulheres e de homens ajoelhados. Havia um longo passado de perdão. Isso não era coisa que se pudesse escapar. E fosse ela livre, estenderia obscuramente a mão sobre a cabeça do homem ajoelhado, porque há gestos que se fazem. Alguma coisa essencial se tinha feito. O que realmente aconteceu não se sabe. Dentre outras coisas menos essenciais, talvez uma mulher ferida pelo perdão. Quem sabe se o essencial não foi destinado a ser compreendido? Se somos cegos, por que insistimos em ver com os olhos? Por que não tentamos usar essas nossas mãos entortadas por dedos? E por que tentamos de novo e de novo? Um dos indiretos modos de entender sem palavras é achar bonito. Quando o mais profundo se cumpre, se realiza alguma coisa que o pensamento não faria. Nós, que somos de uma perfeição atroz. E a dor é que não estamos à altura da nossa perfeição. Martim olhou nesse momento para os sapatos. Ah, por Deus, por que disfarçamos tanto? Encabulado, na hora de sua morte, ele seria capaz de disfarçar, assoviando, como se tivessem acabado de realizar de novo o milagre do perdão, constrangidos com aquela cena miserável. Essas coisas que parecem não acontecer, mas acontecem. Senão, como explicar que aquele homem continuasse, no entanto, a ser aquela coisa, a se olhar e a ser reconhecida até por olhos de criança? E com a mesma impassibilidade com que mortos deitados sabem tão bem o que fazem. Viu que acabou de cumprir outro lugar comum atrás do qual andou em busca desde a infância. Essa história de se ajoelhar sempre o perseguiu. É verdade também que muitas vezes aquele homem forçou a mão, mas foi necessário. Não pôde ser de outro modo. Então, incerto, ansioso, desamparado, ele pensou: conseguiu o que queria, mas sentiu aquele gosto suave como se tivesse atingido o outro lado da morte, que não é propriamente
a vida, mas aquele ponto mínimo que é o ponto vivo do viver em agonia. Martim desviou o rosto dele mesmo. E cada vez mais ele se aproximava de uma verdade que, de tal forma, se impôs que, mesmo ele não a entendendo, ela continuou a se impor, mas, de algum modo, ele entendeu. E se tentasse saber mais, então a verdade se tornaria impossível. Mas ele tinha uma esperança. Mas em que? Em que ele tinha esperança? Uma certa pena do mundo fez com que ele evitasse levar seu pensamento até o fim. Então ficou sem resposta a essa pergunta, já que em fazê-la se faria o absurdo. Era como se um homem fosse tão pobre que assim não pode ser. Havia uma lógica secreta nesse pensamento, mas ele não estava cínico e a impossibilidade faz o palhaço. Ele estava dando uma cambalhota para diverti-los. Oh, divertir os outros é um dos modos mais emocionantes de existir. É verdade que às vezes os artistas se exacerbam e se suicidam. Então, perdendo o pé, ele se argumentou e se justificou. Não ter esperança era a coisa mais estúpida que podia acontecer a um homem. Martim sabia que sua esperança escandalizaria os otimistas. Ele sabia que os otimistas o fuzilariam se o ouvissem. Então Martim se assustou de fato. Você está consciente, meu filho, do que está fazendo? Estou sim, meu pai. Você está consciente de que, com a esperança, você nunca mais terá repouso, meu filho? Você sabe que esperança é também aceitar não acreditar, meu filho? Você sabe que esperança consiste, às vezes, apenas numa pergunta sem resposta? Você sabe que a pessoa pode encalhar numa palavra e perder anos de vida? E que esperança pode se tornar palavra, dogma, encalhe e sem vergonhice? Você está pronto para saber que, olhadas de perto, as coisas não têm forma e que, olhadas de longe, as coisas não são vistas? E que, para cada coisa, há um instante? E que não é fácil viver apenas de lembrança de um instante? O pai estava começando a descarrilhar. Não sei, respondeu sem convicção, mas porque sabia que esta é a resposta que se deve dar. Não faltava muito para começar a contar o que fazia com mulheres antes, naturalmente, de ser casado com sua mãe. Você sabe que esperança é duro combate que aos fracos abate e aos fortes e etc. Sei, sim, meu pai, meu filho. Você sabe ao menos que esperança é o grande absurdo, meu filho. Então vai, meu filho. Te ordeno que sofras a esperança. Martim gritou pelo amparo. Que luz é essa, papai? Gritou, já solitário, na esperança, andando engraçado para fazer seu pai rir, fazendo uma perguntinha bem antiga e tola, contanto que adiasse o momento de assumir o mundo. Que luz é essa, papaizinho? Perguntou com o coração batendo de solidão. O pai hesitou, severo e triste no seu túmulo. É a do fim do dia, disse apenas por piedade. E assim era. Era quase noite e a beleza pesava no peito. Martim a disfarçou como pôde. Assoviou vagamente, sem som, olhando para o teto, de onde, devagar e com cautela, desceu os olhos para os outros e olhou o próximo, um a um. E mesmo havia a descontinuidade. Mal começava e já havia descontinuidade. Seria preciso aceitar isso também? A descontinuidade com que ele os olhou. E que coisa estranha vocês são, como se eu absurdamente já tivesse visto tempos melhores e conhecido outra raça de gente. Ele os desconhecia. Uma pessoa era esporádica, mas não suportou. Ele não suportou. Como posso continuar a mentir? Eu não creio. Mas com a atenção ligeiramente desperta, ele repetiu devagar: não creio. Preciso ser mais de um? Preciso ser dois? Dois? Não! 3, 5, 30, milhões! Um é difícil de carregar. Preciso de milhões de homens e mulheres. Não creio, disse ele com fome, procurando na cara dos homens
aquilo que um homem procura. Não somos tão culpados. Somos mais estúpidos que culpados. Em nome de Deus, espero que vocês saibam o que estão fazendo, porque eu, meu filho, eu só tenho fome. E esse modo instável de pegar no escuro uma maçã sem que ela caia